Promessas vazias, discursos ensaiados e líderes que mudam de opinião conforme a conveniência. Essa é a realidade que nós temos aqui no Brasil. Mas e se a gente tivesse alguém que estaria disposto a sacrificar tudo por um objetivo maior, que pensasse num legado e não apenas numa reeleição de curto prazo? A notícia boa é que essa pessoa existe, de verdade. O problema é que é no mundo dos animes, e essa é a notícia ruim. Imagine ter alguém governando o Brasil, alguém que não fugisse da responsabilidade, que encarasse a verdade por mais cruel que fosse, alguém que inspirasse milhares a lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parecesse perdido e que a morte seria certa. Hoje nós vamos fazer uma análise bem diferente aqui no canal, porque eu quero trazer uma pergunta que pode soar meio que absurda no primeiro momento, mas que se você ficar até o final desse vídeo, talvez faça mais sentido do que muita coisa que acontece na política real aqui no nosso país. E o tema do vídeo de hoje é: e se o Brasil tivesse um líder como Erwin Smith, de Attack on Titan? Sim, esse comandante, que é um homem que, diante do caos, do medo, da morte iminente, conseguia fazer pessoas comuns enfrentarem até mesmo o impossível. Mas, assim, como eu já disse, isso aqui não é só sobre um anime. Isso é sobre uma liderança de verdade, sobre coragem, sobre visão, sobre tomar decisões difíceis, mesmo que ninguém mais tenha estômago para isso. É uma coisa que o Brasil está precisando muito e que, infelizmente, a gente não consegue encontrar na nossa política atual. Eu te garanto, quando você entender o que o Erwin Smith, um líder tão poderoso, fazia, talvez você nunca mais volte a enxergar a liderança da mesma forma. Porque no final desse vídeo você vai perceber uma coisa: o maior problema do Brasil talvez não seja a falta de recurso, mas a falta de alguém disposto a liderar de verdade. Então fica comigo até o final, porque a história de Erwin Smith pode revelar mais sobre o nosso país do que qualquer debate político que você vai ver na TV. Vamos para o vídeo então. Erwin Smith, ele não era o mais forte, não era o mais rápido, ele não era um gênio inalcançável como a mim e nem um monstro em combate como o Levi. Mas ele tinha algo raro, que era a capacidade de carregar o peso do mundo nas costas sem desmoronar. E é justamente isso que falta em muitos líderes de hoje. Vivemos um tempo em que muita gente quer cargo, mas poucos querem o peso da responsabilidade. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer aplausos, parecer um grande herói, mas quem está disposto a se sacrificar de verdade por algo maior? Erwin Smith estava disposto. Desde cedo, ele carregava uma obsessão: descobrir a verdade sobre o mundo. Enquanto todos aceitavam viver presos dentro das muralhas com medo, se contentando com migalhas de liberdade, Erwin questionava. Ele queria respostas, queria entender o sistema, queria quebrar a mentira. E aqui já está a primeira grande lição que eu quero que você preste bastante atenção agora, principalmente nesse ano de eleição. Um verdadeiro líder, ele não aceita a realidade como ela é só porque todo mundo aceitou. Ele questiona, ele incomoda, ele pensa a longo prazo. E me diz, quantos líderes você vê hoje com coragem de bater de frente com estruturas totalmente podres que a gente tem no Brasil? Responde no comentário, você consegue ver algum? Porque, honestamente, eu não consigo ver nenhum hoje. A maioria prefere manter tudo como está, porque mudar exige um conflito real, e conflito tem custo, inclusive custo de moeda política. Erwin, ele entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que liderar não era agradar, era decidir. Essa talvez seja a característica mais brutal desse personagem. Ele tomava decisões que ninguém queria tomar. Mandar tropas para missões quase suicidas, arriscar recursos escassos, se tornar um alvo de críticas, carregar a culpa pelos mortos. Tudo isso ele enxergava além do presente. Enquanto muitos pensavam em sobreviver ao hoje, Erwin pensava em construir o amanhã. E aqui entra o ponto que dói bastante. O Brasil, ele sofre há décadas com visão curta. Políticos pensando na próxima eleição, empresários pensando no próximo trimestre, pessoas pensando só no próprio umbigo. Mas países não mudam o pensamento de curto prazo. Mudança real exige estratégia, paciência, exige liderança que saiba suportar até mesmo a impopularidade. Porque sim, para mudar o nosso país, no ponto em que ele chegou,
Um verdadeiro líder vai precisar tomar medidas muito impopulares, que talvez até você mesmo que esteja me assistindo vai criticá-lo, mas assim, ele tem que tomar essa decisão por um bem maior. E o Erwin, ele suportava tudo isso. Ele era odiado por muitos, ele era questionado por aliados, ele era chamado de louco até em alguns momentos do anime, mas mesmo assim ele seguia, porque ele sabia de uma coisa: liderar não é ser amado, é ser necessário. E isso assusta de verdade. Porque nós somos acostumados a admirar carisma, né? Aplaudir discurso bonito, a gente confunde simpatia com competência. Só que em momentos de crise, infelizmente, pessoal, o carisma ele não salva ninguém, tá? Quem salva é preparo, é frieza, é capacidade de agir sob pressão e quem sabe até, cara, você até sofreu um impeachment, vamos colocar assim, por tomar medidas impopulares, porém necessárias. Vocês lembram da investida contra o Titã Bestial? Aquele momento não foi só uma cena épica, foi uma aula de liderança. Erwin sabia que provavelmente ele ia morrer ali, sabia que seus homens também sabiam disso, e ele sabia que aquilo era quase um massacre anunciado. Mesmo assim, ele foi na frente. Isso é fundamental. Ele nunca pediu um sacrifício que ele mesmo não tivesse disposto a fazer. Esse é o tipo de autoridade que nasce do exemplo, não do cargo, não do medo, não da propaganda, não do carisma, não da lacrada ou da mitada. Hoje, muita gente manda, mas pouca gente inspira. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Mandar é fácil, qualquer um manda. Inspirar exige coerência, existe até uma vida ilibada de vez em quando. E Erwin fazia seus soldados acreditarem, não porque vendia ilusões, mas porque ele era honesto sobre o horror que era a realidade. Ele dizia algo do tipo: sim, vai doer, sim, muita gente vai morrer, e talvez tudo isso seja em vão, talvez a gente fale, mas se ninguém fizer nada, então é 100% de certeza de que nada vai mudar. Isso é poderoso demais, porque o que constrói uma sociedade não é só corrupção ou incompetência, é a sensação coletiva de impotência. Quando pessoas param de acreditar que algo pode melhorar, tudo começa a desmoronar. E Erwin lutava contra isso, mais do que contra titãs, ele lutava contra o desespero. E a pergunta, assim, não precisa responder não, tá? Responde aí só pra você mesmo. Quantas vezes o Brasil parece preso nisso? Violência, burocracia, desigualdade, promessas quebradas, sensação de que nada anda, e aos poucos muita gente foi desistindo de sonhar, foi aceitando, foi sobrevivendo. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê hoje no nosso país. Mas líderes como Erwin servem justamente para isso, para lembrar que aceitar o caos não é a única opção. Só que aqui vem uma parte assim bem difícil, tá? Erwin, ele não era perfeito. E assim, pode ser difícil de aceitar isso, mas na minha opinião é isso que torna ele tão fascinante. Porque por trás do líder frio e calculista existia um homem movido por obsessão. Ele queria provar que o pai estava certo, ele queria descobrir a verdade, queria satisfazer um desejo pessoal. Ou seja, mesmo os grandes líderes têm conflitos internos. Eles sentem medo, dúvida, vaidade, culpa. A diferença é que eles não se deixam paralisar, né? Não deixam essas coisas paralisar suas decisões. Isso se chama maturidade, porque liderança real não é ausência de fraqueza, é agir apesar dessa fraqueza. E talvez essa seja o maior contraste com o que vemos hoje. Muita gente desiste no primeiro obstáculo, no primeiro cancelamento, na primeira crítica, na primeira dificuldade. E Erwin, ele perdeu soldados, perdeu amigos, perdeu braço, perdeu pais, e mesmo assim ele continuou. Porque ele entendia algo que pouca gente entende. Quem quer construir algo grande vai pagar um preço. Não existe transformação sem desconforto. Não existe avanço sem renúncia. Não existe futuro melhor sem enfrentar o presente de frente. E isso vale para países, mas também vale para a sua vida, para você que está me assistindo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e está se sentindo preso, sem direção, cansado, desmotivado, achando que o sistema, o trabalho, a rotina ou os problemas te esmagaram. Erwin, ele provavelmente te diria algo simples. Ele te diria uma coisa do tipo: cara, continua avançando, mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo cansado, porque desistir é entregar de graça
tudo aquilo que ainda pode ser conquistado. E esse talvez seja o maior legado dele, a coragem de seguir quando tudo diz para você parar. No fundo, a pergunta do título não é tipo Evan Smith é o líder que o Brasil precisa. A pergunta é quantas pessoas estão dispostas a desenvolver dentro de si as qualidades que admiram nele. Disciplina, visão, coragem, responsabilidade, capacidade de suportar pressão, capacidade de lidar com críticas, capacidade de agir até mesmo quando você sabe que vai ser massacrado, porque as pessoas não vão entender que aquela é a melhor decisão para aquele momento. Porque um país não muda só com um grande líder, ele muda quando mais pessoas param de fugir da responsabilidade. Evan era especial, mas ele também despertava grandeza nos outros. Levi foi além por causa dele, Amin amadureceu por causa dele, a tropa acreditou e se sacrificou por causa dele. Líder de verdade não centraliza poder, ele desperta o potencial, e talvez seja justamente isso que está faltando. Menos salvadores da pátria e mais pessoas dispostas a assumir o próprio papel. No fim, Evan não venceu porque ele era perfeito. Ele venceu diante do impossível, escolheu avançar. E essa mentalidade, isso sim, é o que qualquer nação precisa. Se esse vídeo te fez enxergar Attack on Titan e até o Brasil de uma outra forma, deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. E se aparecer a opção de hypar, cara, essa é a maior ajuda que você pode dar pro canal. E comenta, tá? O comentário ajuda bastante o engajamento e para entregar esse vídeo para outras pessoas. Se você curte essa análise sobre liderança, poder, visão de mundo, tem um vídeo que combina perfeitamente com esse, que se chama A Visão Política de Eren Yeager. Será que o Eren é de direita, é de esquerda, é centrão? Nesse vídeo eu respondo tudo para você de forma bem detalhada. Ele já está aparecendo aqui na tela, tá? Então clica nele, porque se o Evan te fez pensar sobre liderança, o Eren vai te fazer questionar até onde vale a pena lutar pela liberdade. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Os